Êxodo 3, capítulo 19. Êxodo 3, 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. A gente pode ler de novo, todo mundo, esse texto de novo? 1, 2, 3. Versículo 20 diz assim: portanto, eu estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois disso, vos deixará ir. Recebe que é para você. Amém? Olha para mim. Moisés está conversando com Deus, e Deus está conversando com Moisés. A discussão de Moisés não é discussão de Deus. Deus já está certo do que ele vai fazer. Deus tem certeza. Moisés é que está na dúvida. Moisés é que não sabe ainda. Só que Deus dá um alerta para Moisés. Deus sabe do poder que Faraó tem. Faraó tem um poder de persuasão. Faraó tem um poder de monarca, de rei. Faraó tem um poder de mandar e desmandar no Egito. É o rei do Egito. E Moisés está indo para o Egito com uma incumbência de arrancar os escravos, o povo de Israel, de lá. Deus prepara Moisés e diz assim: Moisés, quero te avisar uma coisa. Faraó não é mole não. Faraó não é fácil não. Faraó não vai deixar o povo sair de lá de qualquer jeito. Ele vai endurecer. Eu sei que ele só deixa você sair se ele for obrigado. Se não for por uma obrigação, ele não vai deixar você sair. Se for com uma conversinha legal, ele não vai deixar você sair. Se for numa negociação, ele não vai abrir mão do povo. Ele só vai deixar, preste atenção, porque isso aqui é poderoso. Ele só vai deixar você sair se ele for obrigado. Aí fica aqui uma pergunta: quem vai obrigar Faraó, irmão? Quem é que obriga Faraó a fazer qualquer coisa? Faraó é a autoridade máxima do Egito, é o monarca do Egito, é o que manda e desmanda no Egito. Como é que Moisés e qualquer outra pessoa vai entrar dentro do Egito e vai dizer para Faraó o que fazer? Quando Moisés vai conversar com Faraó a primeira vez, Faraó dá risada da cara dele, e Moisés diz para ele: quem mandou eu vir aqui foi Deus. Faraó deu uma risada e disse: quem é esse Deus que eu não conheço? Que Deus é esse? Gente, quem é que vai obrigar Faraó a fazer o que Faraó não quer fazer? Aí, no segundo versículo, Deus assume o compromisso contra Faraó. Deus fala com Moisés: você vai, você fala com ele, você resolve o problema com o povo de Israel, você entra lá. Senhor, mas quem vai obrigar Faraó? Faraó você deixa comigo, porque Faraó é grande. Só que grande mexe com grande. Já que ele é grande, eu que sou maior do que ele, vou entrar no negócio. E aí eu vou entrar lá e eu vou fazer os meus prodígios e as minhas maravilhas no meio dele. Era para você estar dando glória. É porque você não entendeu, sua mente voou. Você está desligado demais. Deus está falando sobre você e a luta contra o mal. Quem vai obrigar o diabo a soltar sua família? Quem pode obrigar o diabo a libertar, soltar o teu marido, a tua esposa, o teu filho do vício? Quem? Mas eu e você temos um papel. Qual é o nosso papel? O nosso papel é encarar o problema, a situação, é partir contra Faraó. Como é que parte contra Faraó? Parte para a oração. Aqui 40 dias clamando: solta, solta, quebra a algema, solta, quebra a algema, solta, tem que quebrar, tem que soltar. Mas o Senhor disse que Ele não vai deixar, o diabo não vai liberar nada se ele não for obrigado. E nós não temos o poder, a capacidade de obrigá-lo. Mas existe um que é mais valente do que o valente, e ele põe o valente para correr.
Ele obriga. Ele põe o negócio para funcionar. Dá a maior glória para Jesus aí, se você está entendendo. Jesus disse que o valente só é valente até o mais valente do que ele chegar. É forte isso, hein? A Bíblia diz que o valente, ele entra na casa, ele amarra a casa, ele saqueia a casa, ele prende tudo dentro da casa e guarda tudo em segurança e diz: isso aqui é meu, ninguém mexe, ninguém toca. O valente aqui era Faraó, o valente do Egito. Mas Jesus disse que quando o valente está muito valente, o mais valente do que ele entra, amarra-o, deixa em posição de vergonha e toma tudo que está dentro da casa dele. Eu estou sentindo a unção de Deus para trabalhar por você. Você precisa acordar para entender que o Faraó de hoje, ele é valente e ele não deixa as coisas acontecer na sua vida se ele não for obrigado. Ele tem que ser obrigado. E como é que ele é obrigado? Quando no versículo 20 a Bíblia diz que Deus começa a manifestar os teus sinais e os teus prodígios. É por isso que o nosso encontro profético é no Monte Sinais, porque é o lugar de Deus trazer sinais. Satanás não conhece outra linguagem que o faça fugir, que o faça sair do teu caminho, da sua vida, a não ser uma manifestação de Deus. A manifestação de Deus gera sinais, gera milagres, faz o mar bravo ficar calmo, faz com que as águas se transformem em vinho, faz com que o fraco fique forte, o derrotado seja vitorioso. Dá a maior glória para Jesus aí. Deus está conversando com Moisés, dizendo: Moisés, eu sei que Faraó não vai deixar vocês sair se ele não for obrigado com uma mão forte. Olha o detalhe do negócio. Ele só deixa vocês sair se uma mão forte o obrigar. E Deus aqui parece que ele pega um contrato e assina embaixo um compromisso com Moisés. Pode ir, porque se lá precisar de uma mão forte, eu vou entrar com a minha mão dentro do Egito e eu vou fazer sinais maravilhosos. Deus está falando da sua casa, Deus está falando da sua família, Deus está falando do seu negócio, Deus está falando da sua empresa, Deus está falando de você. Labassurianda alabácia. Pastor, tem uma situação na minha vida que não vai, que não anda, que não funciona. Ninguém consegue convencer, ninguém consegue mudar, ninguém consegue revolucionar. Meu irmão, essa situação é caso de urgência. E essa urgência aí se chama mão forte. Ah, pastor, o negócio lá na minha casa, o negócio da minha vida é difícil. Então o nome disso aí é: precisa de uma mão forte, uma mão que obriga a coisa acontecer, porque você vai falando com jeitinho, você vai empurrando com jeitinho, você vai tentando com jeitinho, você vai negociando, você vai sendo pacificador, você vai dando jeitinho, aí chega uma hora que o negócio, olha, não funciona. Deus, a coisa não está funcionando. Aí Deus fala assim: olha, esse problema aí é só com mão forte para resolver, é só com mão forte para resolver, e eu vou colocar a mão forte no negócio, era para você glorificar. Você entendeu nisso? O compromisso de Deus comigo e com você? Porque Moisés morreu, Deus é o mesmo, gente. Deus continua operando. Deixa eu alegrar o seu coração, alegre o seu coração em ouvir essa notícia. Deus continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Deus continua operando do mesmo jeito que ele operava no passado, do mesmo jeito que ele operava nas páginas da Bíblia. Ele não mudou. Jesus não mudou, o poder de Deus não mudou. O Senhor Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, a mão forte de Deus está por aí trabalhando, obrigando o diabo a sair da sua casa, obrigando o diabo a soltar o seu marido, obrigando o diabo a soltar o teu filho, obrigando o diabo a soltar a sua finança. A mão de sinais de Deus continua operando, gente. Você precisa acordar para isso. Quem dá mais um glória aí? Versículo 19.
Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por uma mão. Hã? Como é que é a mão? Por quê? Porque o rei do Egito é forte, é ou não é? Porque o rei do Egito é poderoso, é ou não é? Sim ou não, gente? O rei do Egito é forte. Então ele precisa de uma mão mais forte do que ele, de uma mão mais poderosa do que a mão dele. É a mão de Deus, que quer entrar em seu favor, em favor da sua família. Aonde que você está olhando, que você está vendo assim, olha, esse negócio aqui só resolve com a mão forte. Pode ter certeza, a mão de Deus está estendida para poder operar. Amém? Versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, e depois disso vos deixará ir. Deus promete uma vitória aqui. Ele fala assim: eu vou entrar, eu vou fazer sinais, vou fazer prodígio, eu vou desbaratinar a vida do diabo, eu vou atrapalhar os planos do inferno de Faraó, e quando eu terminar, vocês nem vão pedir nada mais, vocês vão vir agradecer aqui no Monte Sinai, porque ele vai soltar o que ele está aprendendo. É Deus que está falando, eu creio na palavra de Deus. Amém? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e Ele não vai ficar nos devendo nada. Então, confia em Deus, se lance em Deus, vai, encara Faraó. Mas pastor, Faraó é valente, mas lembra que o mais valente está com você, está do seu lado. O nosso Deus está do nosso lado, o Senhor dos exércitos está do nosso lado. E a Bíblia diz que se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Dá mais um glória aí, porque Jesus está aqui. Eu queria que quando se você pega essa palavra e coloca fé nessa palavra, e coloca verdade nessa palavra, e assume essa palavra para a tua vida, eu queria que você mudasse a sua forma de orar, e quando você fosse orar, você dissesse: Deus, esse caso aqui é só mão forte. Deus, esse caso aqui ninguém resolve, é só uma mão poderosa para resolver. Se você for continuar lendo o texto mais para frente, a Bíblia vai dizer que Moisés conversa com Faraó, e quando ele conversa com Faraó, Faraó fica tão nervoso que Faraó oprime mais Israel. Aí Moisés volta para o monte e vai conversar com Deus, e fala com Deus: para que o Senhor me mandou lá? A coisa lá já estava ruim, piorou, depois que eu fui piorou. Irmão, a senhora que é dona de casa, e meu irmão que já fez uma reforma na sua casa, você sabe que para você melhorar alguma coisa tem que piorar primeiro, é ou não é? Sim ou não? Quando você fala assim: eu vou dar uma faxina nessa casa, o que acontece? Você faz uma bagunça, tira tudo do lugar, mas quando você termina a faxina está melhor. Quando você fala assim: eu vou reformar essa casa, aí começa a quebra aqui, quebra ali, ou seja, piora tudo primeiro, para depois a coisa chegar no lugar. Eu estou falando isso porque Deus está dando uma direção, que se aparentemente as coisas estão piorando, não fica preocupado não, é Deus que está tirando o que precisa ser tirado do lugar, para depois Ele fazer uma grande e poderosa obra, e você ver o milagre de Deus e glorificar o nome de Jesus. Pastor, as coisas estão saindo do lugar, Deus está trabalhando. Quando Moisés volta no monte, para o monte, ele vai conversar com Deus, ele fala: para que o Senhor me mandou lá? A coisa piorou. Agora é que Faraó está oprimindo mesmo o povo. Agora que Faraó ficou endemoniado. Agora Faraó mandou até açoitar os principais. Para que o Senhor me mandou lá? Deus levanta e toma uma decisão poderosa, e ele fala com Moisés o seguinte: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa ele vai deixar vocês sair. Por uma mão poderosa ele lançará da tua terra, porque eu sou o Senhor. Meu irmão, se você está sentindo que a coisa está apertada, se você está sentindo que a coisa está desfocalizada, conversa com Deus.
Fala: Deus, o faraó está me oprimindo mais do que oprimia. O senhor está vendo aí, Deus? Agora é que o faraó está nervoso. Como é que é? Eu tenho certeza que a resposta de Deus virá para você, dizendo: fica tranquilo, eu vou mostrar para o valente quem é o valente de verdade. Porque o valente só é valente até o mais valente chegar na casa. Jesus é o mais valente, e ele desceu para colocar o valente por debaixo do escabelo dos nossos pés. Aleluia! Glória ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Como Deus abençoou a Abraão, abençoou a Isaque, abençoou a Israel, eu abençoo a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Seja uma bênção.